Olá, sou Maria Assunção, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do Saber Pensar. E no vídeo de hoje nós vamos ver um pouco sobre a discussão entre liberdade e autoridade. É um tema que está muito polarizado, nos dias de hoje no debate político e no debate intelectual, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Nós vemos a situação da França, como está um caos total. Então, peço que desde já deixe um gostei neste vídeo, e faça algum comentário aí do que você achou para que eu possa continuar trazendo conteúdos de qualidade. Perfeito? Então, esse debate que existe entre liberdade e autoridade, essa polarização, né, de modo que no Brasil se dá em grande parte com a ajuda do poder executivo. Né? Contudo, não vi ninguém falar, pelo menos até o momento, com relação aos princípios dessa discussão. E aqui o que quero abordar é justamente isso, né, os princípios dessa discussão. Normalmente os debates eles giram em torno, pelo que eu vi, do senso comum ou de opiniões, opiniões e mais opiniões. Bem, se a gente for ficar de opinião em opinião, é melhor cada um ficar com a sua opinião superficial e ninguém realmente entende a discussão, né? Ninguém conhece os fundamentos desse debate. Então, qualquer um que fale sobre esse assunto, ele deve primeiro estabelecer os princípios, né? Isso para qualquer assunto. Do contrário, a discussão ficará no âmbito muito superficial, né? Então, o que eu vou falar aqui espero que ajude a esclarecer algumas coisas, né? Para que o debate seja frutífero. Então, a primeira coisa aqui, acredito que a base desse conflito que nós vemos hoje, né, está justamente entre a liberdade e a autoridade, está na ideia de que haja uma supervalorização, né, da subjetividade. E aqui os autores do idealismo alemão, da Escola de Frankfurt, da fenomenologia, esses autores têm grande responsabilidade nesse quesito. Ou seja, a noção de que o eu, né, ele deve ser supervalorizado, seus direitos, mais do que nunca, devem ser valorizados em detrimento da autoridade, em detrimento do bem comum, que muitas vezes são falsas noções, falsas concepções de direitos, né? Que eles devem ser desvinculados, no fim das contas, de qualquer responsabilidade, né, em relação à hierarquia que ordena as coisas em vista do bem comum. Então, esse é o primeiro ponto. Uma vez que o fundamento da paz, né, é a tranquilidade da ordem, como diz Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né, pax ex tranquilitas ordinis, né, a paz é a tranquilidade na ordem, da ordem. A exemplo disso são as leis, exemplo disso são as leis de trânsito, né? Sem as leis de trânsito ficaria um caos, né? As leis são necessárias. Então, a autoridade, né, essa subordinação, né, da sociedade, essa subordinação da liberdade à autoridade, ela deve existir, né? Então, a liberdade de muitos deve coordenar os seus esforços em vista do bem comum, que normalmente a autoridade é que vai apontar esse bem comum, né? No Estado isso deveria ser o correto, né? Deveria ser algo desejável. E a providência dispôs as coisas de tal modo que, numa ordem sapientíssima, né? De tal modo que na própria natureza social do homem isso fosse estabelecido, né? A ponto que a liberdade de cada indivíduo, né, para alcançar a maior prosperidade temporal, ela deve corroborar com o bem comum, né? E todos os membros sociais devem colaborar para que essa trajetória seja almejada e que é traçada legitimamente pela autoridade. Legitimamente. Isso é muito importante. A autoridade, por sua vez, ela deve cooperar, né, com o mesmo bem comum, né, dirigindo os esforços individuais de cada cidadão, né, segundo a norma, né, do direito. Então,
entre a liberdade e a autoridade, há um complexo de deveres, né, de obrigações, né, deveres que envolvem a caridade e a justiça. Né? A justiça, né, aquilo, né, quique sum, dar a cada um que lhe é devido e fazer com que esse bem seja assegurado. E a caridade é a virtude teologal, contudo, ainda que numa sociedade laica, né, num país ateu, onde o cristianismo, o catolicismo não reina, como é o mundo todo hoje em dia, ainda assim deve existir uma caridade fraterna, né, no sentido de que, no sentido natural, né, de que se deve querer o bem do outro, né, porque ele é uma pessoa semelhante a mim, né, é um ser humano, né, é uma pessoa. Nem que seja isso, né? Isso deve existir na sociedade, né? A lei natural obriga essas coisas. Então, há coisas que são impostas à sociedade pela própria natureza, certo? Do cumprimento ou transgressão desses deveres impostos pela providência que resulta necessariamente a tranquilidade ou a inquietude dessa ordem social, né? Isso é muito importante. Então, as sociedades hoje em dia estão em crises, né? Há uma crise de autoridade, que é muito clara com relação a isso, seja na sociedade familiar, seja no próprio Estado, que é ainda mais nítido, porque me parece que justamente, né, essa supervalorização da individualidade, essa ausência de buscar a responsabilidade dos próprios governantes do Brasil de modo oligárquico, né, funciona assim, e as pessoas não querem tomar responsabilidade para si das coisas, ao mesmo tempo que professam essa liberdade, né, excessiva, uma liberdade que se torna, no fim das contas, uma libertinagem. Então as coisas não se encaixam. Falta um cumprimento de deveres mútuos, né, de ambas as partes. A título de exemplo, imagine uma família constituída entre pessoas do mesmo sexo, né, uma família entre aspas. Né? Então, como as necessidades afetivas vão ser atendidas? Não é possível, né? Não é possível. Porque, sobretudo porque não podem cumprir esses deveres pela própria natureza. Né? Além disso, né, há coisas que competem, né, justamente ao homem e à mulher. Né? Então há um complemento aí. Então é como se fosse isso, né? Esse debate é a mesma coisa. A relação entre liberdade e autoridade, ela exige uma complementação. Né? Exige uma complementação. A paz social, ela não existe porque nem a liberdade nem a autoridade cumprem os seus deveres. Elas não possuem como fundamento a justiça e a paz, como ensina São Tomás de Aquino. Então, é uma enorme falta de justiça, né? E aqui já caminho para concluir, é enorme falta de justiça para com a sociedade, e sobretudo numa democracia, não agir em vista do bem comum. Contribuir para o bem comum é um dever rigoroso de justiça que a liberdade tem com a sociedade. É evidente que isso não é menos urgente do que a obrigação de repulsar a tirania, né, a autoridade tirânica que toma a liberdade dos outros e age de modo injusto. Né? Evidentemente que não. Né? Há de se também combater essa autoridade ilegítima, né, para que a liberdade tenha o seu lugar devido. Então, o resumo disso é que justamente, né, não há uma união entre essas duas partes, de modo que os dois âmbitos, né, a liberdade e a autoridade, cumpram os seus deveres de modo a um ajudar o outro reciprocamente. A ausência de cumprimento desses deveres faz com que a sociedade se corrompa e seja cada vez mais dispersa, né? Não seja coesa, não tenha uma unidade clara, porque no fim das contas não tem um bem comum ao que almejar. Perfeito, então é isto para o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Peço que se inscreva na nossa newsletter, né? Abrimos uma newsletter e você pode se inscrever e este vídeo, né? Eu tenho um texto sobre esse vídeo e lá disponibilizarei para que você possa lê-lo e receber atualizações frequentemente na nossa newsletter.
Perfeito, então fico por aqui. Confira também os nossos links aí na descrição do Instagram e do curso Modo de Conhecer e Estudar. É um curso dedicado àquelas pessoas que buscam realmente uma via de estudos sérias. É um curso muito barato, está à disposição de todos. Então fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Deixe seu gostei e seu comentário e tchau, tchau.